como a gente já viu aí é, um pouco dessa parte de introdução dos componentes principais, né? A gente já viu aí o que é que o alto valor nos fornece e os autovetores também. Agora vamos tentar entender como é que funciona a interpretação do biplot, né? A gente já viu que a gente tem a possibilidade de trabalhar esses acessos, essas variáveis com esse biplot aí de duas dimensões, porque os dois componentes principais explicaram acima de 80% da variação, né? Então isso aí nos dá essa possibilidade. Então vamos aos poucos aqui pegar algumas informações de interpretação desse biplot. A primeira delas aqui, ó, é em termos de correlação. Ó. Quanto maior, quanto menor o ângulo aqui, ó, se for menor que 90, mais correlacionadas são as características. Por exemplo, aqui, ó, peso de 100 grãos e peso de grãos por vagem. Vamos observar aqui na tabela de correlação. Ó. Peso de 100 grãos e peso de grãos por vagem, 0,94. Bem, ó, vamos olhar aqui. Peso de vagem e peso de grão por vagem. Ó. Peso de vagem e peso de grão por vagem. Peso de vagem e peso de grão por vagem, 0,93. Está vendo? Muito correlacionado, né? Quanto mais próximo de 90 graus, né, menor é a correlação. Então vamos olhar aqui, deixa eu ver aqui uma correlação aqui, peso de 100 grãos e número de grãos por vagem. Ó. Peso de 100 grãos e número de grãos por vagem. 0,26, né, já é uma correlação próxima de 90 graus, então é uma correlação muito baixa. Tudo bem, pessoal? Então, o ângulo entre os vetores aí, né, eles dão essa informação. Outra informação é o seguinte, ó, a interpretação dos componentes se dá desse modo aqui. Ó. A gente já viu aqui na figura, ó, componente 1 tem a maior parte da variação, componente 2 tem a segunda parte maior da variação. Então aqui, ó, nessa direção aqui, né, nós temos a interpretação de quem da variação do componente 1 e desse modo aqui do componente 2. Então aqui a gente pode olhar, ó, se aqui tem a maior variação do componente 1, quais são as características que mais influenciam nessa direção aqui, assim, ó, peso de grãos, peso de vagem, peso de 100 grãos e comprimento, né? Ó, essas características aqui, elas estão mais nessa direção. E a gente pode observar aqui, ó, nos autovetores do componente 1, ó, comprimento, peso de vagem, peso de grãos por vagem, peso de 100 grãos. E o número de grãos por vagem? Ó? O número de grãos por vagem está mais aqui, ó, para o componente 2. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é mais uma informação que o biplot nos fornece. Tudo bem? Vamos aqui rodar um biplot aqui no R aqui para a gente ver. Vou rodar aqui esse biplot aqui na informação da correlação. Aqui, ó. Aqui nós temos, né, o comando para rodar o biplot. Então aqui, ó, tá aqui o biplot que a gente rodou, tudo bem? E agora vamos interpretar aqui em termos de acesso, né? Porque desde o início a gente vem comentando que nós viramos utilizar chamadas para seleção de acesso. Então vamos interpretar aqui. Primeiramente, eu quero que a gente tenha isso em mente. Como eu já tinha dito, o componente 1 ele é interpretado nessa direção aqui, ó. E o componente 2 nessa. Tudo bem? Então, o componente 1 ele é verificado na horizontal, né? O componente 2 na vertical. Vamos lá. Então, os valores que estão mais à direita, esses acessos terão maior
maior valor para essa característica. Para a esquerda, menor valor. Por exemplo, aqui, ó, se a gente olhar aqui. Peso de vagem, né? Peso de vagem. Peso de vagem aqui, ó. Os maiores valores de peso de vagem estarão à direita e os menores à esquerda. O número de grão por vagem não foi a característica que mais influenciou o componente 2, então quem está na parte superior terá os maiores valores, né, maiores scores, e quem está na parte inferior, os menores. Isso, pessoal, se os autovetores forem todos positivos. Como é o inverso, todos são negativos, a interpretação vai ser o inverso. Quem tiver aqui são os acessos que nós temos interesse. Quem tiver desse lado, que nós não temos interesse. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Por exemplo, o acesso A1, né, ele, para nós aqui, ele está se destacando. Por quê? Porque ele está mais à esquerda, né, e mais próximo aqui das características que estão influenciando esse componente. E à direita aqui, ó, o A9, ele vai ter menores e médios para essas características. Por quê? Nesse caso, somente porque os valores dos autovetores são negativos. Se esses valores fossem positivos, a interpretação seria o inverso. Tudo bem? Então, vamos olhar aqui, ó, só para a gente ver uns exemplos aqui. Ó. A1 e A9, né? Então, o que, é que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo para vocês que o A1 ele vai se destacar para essas características em relação ao A9. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui o A1 e o A9 e verificar o comprimento, por exemplo. Cadê a análise aqui? Nossa, não é real. A1 e A9. Ó. O A1 para comprimento, ele tem um comprimento de 7,38 e o A9 5,52, tá vendo? Então, o A1 ele está se destacando aqui, ó, em relação ao A9. Vamos ver outra característica aqui. Vamos ver P. Pode ser aí o peso de vagem, né? Está mais próximo aqui, ó. Peso de vagem, ó, o A1. Peso de vagem no A1. 5,23. Peso de vagem no A9. 2,78. Tudo bem, pessoal? Então, a interpretação é essa. Depois você pode testar o A2, o A11 e assim por diante. No caso do componente 2, ele é observado aqui na vertical, os scores, né? E aqui, pessoal, eu vou depois mostrar para vocês que esses valores aqui são scores, não são mais as médias, tudo bem? Mas eu vou mostrar para vocês como é que se obtém esses scores. Por enquanto, vamos aqui, ó. Como eu disse, quem está na parte superior são quem tem os melhores scores, na parte inferior, os menores scores, né? Só que mais uma vez, né, nesse caso aqui, ó, qual a característica mais influenciou o componente 2, número de grão por vagem? Como esse valor é negativo, a interpretação é o inverso. Quem está aqui vai ter os melhores valores para o componente e quem está na parte vai ter os valores menores e quem está na parte inferior vai ter os valores maiores para esse componente. Por exemplo, qual a característica mais influenciou? O número de grãos por vagem. Então a gente espera que quem está, como o número de grãos por vagem influenciou e o sinal dele é negativo para esse componente, né? Quem está na parte inferior aqui é quem vai se destacar. Por exemplo, ó, vamos pegar aí o A10 e o A12, né? Então a gente espera que o A10 seja superior ao A12 para o número de grãos por vagem. Vamos olhar aqui. A10 e A12, número de grãos por vagem. A10, número de grãos. A10, o número de grãos é 3,05. E o A12, 2,50. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a interpretação dos componentes, né? O componente 1 está na horizontal, maior variação do banco de dados. O componente 2,
na vertical. Essa interpretação, né, do lado, ela vai variar com um símbolo que a característica apresenta no componente, se positivo ou negativo.